Quais são as ações criativas que estão atraindo leitores para a literatura nacional? O que é necessário para desenvolver bons projetos literários? Quais são as novas opções de leitura para os brasileiros? Esses são os assuntos de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. No finalzinho do primeiro bloco, você estava explicando sobre a você é uma das criadoras da multiplataforma de literatura nacional para jovens. E você estava falando de um movimento que você começou a observar, dessa nova geração de escritores, que está muito ligada ao entretenimento, dessas autoras nas feiras, enfim, nos encontros com os leitores, sempre falando uma da outra, sempre estimulando a essa formação do leitor. E aí a gente teve que encerrar para ir para o intervalo, eu vou pedir para você continuar. Então, o que acontece é esse movimento de você criar um universo literário, né, de discussão sobre os gêneros, sobre a vida do autor. Então, a gente resolveu selecionar algumas autoras que eram bem conhecidas do público em diversas fases de carreira, porque a gente queria criar um projeto que desse uma amostragem para o público do que está acontecendo com a nossa literatura e que fosse multiplataforma, porque hoje o leitor que já é formado ou que está se formando, ele tem essa necessidade de se aprofundar sobre o que ele lê. E aí tem que ser uma coisa multimídia, você tem que colocar esse conteúdo de diversas formas, em várias plataformas, nas mídias sociais, você criar um site, você criar eventos. A gente criou ano passado, lançamos com mesas redondas para debater essa literatura, né, de uma forma bem ampla, porque o tripé do Litgirls BR é cultura, entretenimento e educação. A gente também foi ao encontro de professores, bibliotecários, para entrevistá-los. A gente tem uma websérie no YouTube com mais de 200 horas de gravação com autoras, com jornalistas, com blogueiros, com livreiros, enfim, com agentes literários, justamente para cobrir essa revolução da formação de leitura. E assim, a gente tem que abrir frentes de plataformas para poder discutir e promover o entretenimento e a cultura. Quanto tempo tem o teu projeto? Ele tem 1 ano e meio. Nós lançamos o site, as mídias sociais, o canal no YouTube, que se chama Litgirls BR, com trechos desses vídeos. Começamos a fomentar eventos, a participar também a convite de blogueiros, enfim, de eventos para discutir esse movimento. E a gente, esse ano, lançou o primeiro livro do projeto, Outros Virão, que é o livro delas, que é uma antologia de contos de 9 autoras que pertencem ao projeto. Você trouxe aí, mostra Sim. pra gente, segura um pouquinho para dar tempo dele chegar. Então, o livro delas é uma antologia lançada pela editora Rocco, em que cada uma, enfim, trabalha um gênero literário. Eu sou organizadora do livro e apresentadora, e as deixei à vontade para que elas colocassem o seu estilo. Então, assim, o leitor que não conhece essas autoras, essa literatura, ele hoje vai ter esse cenário da nossa literatura bem representado nesse livro. Houve uma preocupação nossa de dar auxílio ao professor que se sente perdido, porque ele tem que adotar os livros que são clássicos, porém o jovem quer ler também entretenimento. E o entretenimento hoje, ele tem uma qualidade literária muito superior ao que ele tinha há 10 anos. Você tem livros de entretenimento ganhando também prêmios de crítica. Sim. Então, a gente trouxe uma doutora em educação da USP para escrever um artigo, uma blogueira e jornalista para também escrever um artigo sobre clubes de livro e uma jornalista para falar sobre a evolução dessa literatura sob o olhar da imprensa. Esses 3 artigos e entrevistas estão no e-book, que, enfim, que é do livro delas, então é antologia mais esses conteúdos exclusivos. Então nós lançamos esse livro na Bienal do Livro São Paulo desse ano, lançamos recentemente no Rio de Janeiro, esse livro com as autoras e sessão de autógrafos, e a nossa ideia é lançar em breve o aplicativo do projeto, no qual a gente vai gamificar esse conteúdo literário. Olha que legal, isso é muito legal. Eu já fiz aqui programas, já gravei programas sobre games educativos. Isso é tão bacana, né? Porque isso aproxima bastante, né, Renata? Porque a gente tem que aproximar os públicos. A gente está falando com um pai que compra o livro para o adolescente
para o público jovem, para o bibliotecário, para, enfim, o mercado editorial. Sim. E a gente considera o projeto um farol. A gente, em várias plataformas, oferece essa possibilidade, né, de apresentação, de imersão em conteúdo. A gente também vai lançar uma série de TV, que vai ser também um documentário, a partir dessas 200 horas de gravação. A gente também gravou depoimentos em bienais do livro, de leitores, de pais, de pessoas que estavam lá participando. E o aplicativo são as coisas mais imediatas. E para o ano que vem, mais livro também, enfim. Tem um documentário, tem uma história de um documentário. Então, o documentário, ele está praticamente pronto. A gente não levou adiante, porque a gente teve um ano atípico no Brasil. Todo o investimento no Lit Girls BR, de gravação, de todos os conteúdos produzidos para todas as plataformas, foram feitos pela Punch, pela minha empresa. A gente não conseguiu nenhum investidor, então assim, a gente está realmente divulgando até mais o projeto em busca desse patrocínio, porque a gente quer principalmente levar o tripé educação à frente. A gente quer investir muito nele para 2017, então promover esse aplicativo, promover esse documentário, porque ele é uma ferramenta valiosa também em sala de aula. Sim, tudo muito, isso. Gente. E os livros, né? Completamente. Não tem aquela coisa para você ler, leia bula, comece lendo gibi, leia qualquer coisa, mas leia, entendeu? Então, assim, eu não estou falando que é qualquer coisa, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, de repente a pessoa fica assim, tem que ser Dom Casmurro, quer dizer, em outra época, né, outra coisa, outra linguagem de escrita, e você tem livros fabulosos, livros maravilhosos que estão aí, entendeu? Que não estão só para entretenimento, que ali, o livro da Babi, que passa uma série de valores ali na história da Melissa. Família, né? Família. Então, quer dizer, tá só entretendo? Não, tá ensinando também, né? Desde vocabulário de escrita até o que o autor quer passar, no caso da Babi, foram as mensagens em relação à família. Babi, que ações, por exemplo, você teve aí no lançamento do teu primeiro livro, que foram diferentes, que foi uma forma de você buscar uma divulgação maior da sua obra? Eu acho que algo que eu fiz de diferente, assim, que o meu livro foi lançado em março de 2015. Acho que uma coisa que eu fiz diferente foi pegar esse gancho dos youtubers, que eles estavam fazendo muito sucesso, né, que tá muito em alta. E aí eu escolhi alguns youtubers que falavam para o meu público, e esses youtubers leram o livro e me ajudaram. Eu fiz uma parceria para eles falarem do meu livro. Então eu fiz um lançamento muito bacana, o lançamento foi bem descolado. Eu convidei youtubers, então quer dizer, esses youtubers convidaram a galerinha que seguia eles no canal, e aí foi assim, muito adolescente. Mas você convidou eles para lançamento. Pro lançamento. Pro lançamento. Então, assim, foi uma festa muito bonita, porque tinha os youtubers e aí tinha o público dos canais, entendeu? Então, assim, foi muito bacana, porque muitos adolescentes passaram a me conhecer a partir dali, porque o youtuber que ele acompanha lê as minhas histórias. E essas pessoas continuam me seguindo, esses adolescentes, entendeu? Então, acho que isso foi algo diferente que eu fiz, assim, que foi bem bacana. E acho que algo que todos os autores hoje em dia podem fazer e que é bem interessante também para divulgação é essa questão da parceria com os blogueiros, né? Eu acho que essas parcerias com os blogueiros é bem bacana, porque Instagram, Facebook, o pessoal tá falando muito de livro, né? Tem os blogs que falam de livros. E aí eles têm um público que segue, né? Tipo, a indicação, não, fulano indicou tal livro, vou dar uma olhada. Então, acho que é bem interessante, assim, fazer parceria com os blogueiros, é bem legal, é válido. Essa coisa de parcerias que a gente está falando o tempo inteiro, né? E aí, Renata trouxe outros 2 livros pra gente. Mostra pra gente, fala um pouquinho desses livros, Renata. Eu sou jornalista de formação, aí fiz um mestrado em literatura brasileira, porque sou apaixonada por livros, né? E sempre escrevi, né? Desde pequena. E tinha um blog, há 3 anos eu senti uma necessidade enorme, ele se chama Pessoa Física, de escrever ficção. E aí houve uma oportunidade esse ano de participar de uma antologia da editora Patuá, que é em São Paulo, que é a antologia Patuscada. Essa antologia reúne vários talentos já afirmados e alguns desconhecidos. Pega assim na pontinha para pra dar para ver bem a cara. Né? Não que eu, enfim, seja talento ou não, mas enfim, pessoas desconhecidas, e é uma oportunidade ótima, porque o livro ficou lindo, a Patuá é super premiada.
E a gente lançou em São Paulo em março. Eu tenho um conto e uma poesia nesse livro. Capas de muito bom gosto, tanto a delas, do livro delas, quanto essa. E aí depois, eu ano passado participei de uma oficina do crítico literário José Castelo. E a gente, no fim da oficina, produziu um conto, né? O meu conto se chama Irmandade. E a editora 8,5, que também é ótima aqui no Rio de Janeiro, é também super premiada, ela publicou esse livro em julho. Então esse livro ficou pronto ano passado, eles lançaram agora, no meio do ano. E a gente teve um grande, assim, êxito. Ele foi muito bem recebido pelo público, pela imprensa. E, enfim, a gente conseguiu, lançar o livro delas, que é um livro também. Tá linda essa capa, linda. Foi um ano bastante movimentado, graças a Deus, né, Renata? Então eu me tornei oficialmente uma autora, né, uma pessoa que tem um ISBN, né, uma pessoa que teve a felicidade de ver 3 projetos seus como escritora, né, sendo lançados, e muito feliz porque esses livros me abriram portas como escritora para ser mais escritora do que eu me tornei. Então, ano que vem também lançarei livros como ficcionista, né? Então, assim, acho que eu não vou parar mais, né? É um prazer enorme. E aí, para terminar, a gente está no finalzinho do programa. Como tenho 2 apaixonadas aqui por literatura, na verdade 3, mas não interessa, as estrelas são elas, vocês que são as convidadas. Eu queria que vocês falassem assim, o que uma história tem que ter para aprender a Renata e para aprender a Babi. Porque talvez isso sirva de inspiração para quem esteja em casa e fala assim, caramba, é isso mesmo, vou procurar uma... Porque, na verdade, quando a pessoa às vezes acha que não gosta de livro, não é que ela não gosta de livro, ela não gostou, de repente, da história do livro. E aí, qual é a história que prende a Renata? Qual é a história que prende a Babi? Vai, Renata. Nossa, mãe, que coisa. Eu acho que o que me prende é uma autenticidade, é sentir a verdade naquela narrativa. É ela ser bem construída, né? Não só o português, a formalidade, mas é você sentir que o autor colocou a alma dele ali. E que aquela história, ela tem um valor, que é um valor, assim, humano, um valor, não é moral, é um humano. É ver as fraquezas e as virtudes do ser humano ali retratados. Pode ser entretenimento ou alta literatura, tanto faz. Mas personagens autênticos, né? Bem construídos, fortes. Narrativas que realmente, assim, tragam as questões humanas de uma forma relevante, mesmo sendo entretenimento. Que aquilo faça você pensar, que você leve aqueles personagens para dentro de você, que eles fiquem em você, entendeu? Até o ponto de se tornarem você, né? Sim. Maravilha. Babi? Eu acho que a possibilidade de ter um outro olhar, entendeu? Que não é o meu. Porque quando você começa a se identificar, quando você gosta de um protagonista, principalmente uma protagonista, você começa a ver a forma como ela enxerga as coisas. Às vezes não é a forma como você vê, mas você começa a pensar, poxa, mas tem sentido isso. Pode ser. Não está errado, né? E aí você começa a vestir outras peles, né? Eu acho que isso é interessante. Isso é muito importante até para a gente se tornar mais humano, né? E, de repente, pensar que o outro pode ter uma outra opinião diferente da sua e que aquilo não é errado, né? Eu acho que isso me atrai mais. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, sucesso e principalmente parabéns. Parabéns por essa inspiração, por esse amor tão verdadeiro, tão gostoso que vocês dividem com a gente. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Fique ligado que vem muito mais novidade por aí. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Eu vi assim na Restinga, eu vejo sempre o quero-quero, né, que é um pássaro que bota ovos ali. Só que dessa vez eu vi uma coisa que eu nunca vi na vida, que é um filhote de quero-quero. E então o melhor foi que tinha uma criança perto e era engraçado porque tinha o pai do quero-quero e a mãe do quero-quero e o filhote no meio. E a mãe estava meio que empurrando ele para perto do pai porque ele estava aprendendo a caminhar sozinho. E a criança, quando viu aquilo, ela parou e ela falou assim para a mãe: mãe, olha, igualzinho a mim, você e o papai e eu no meio, aprendendo a andar. Então eu acho que olhar para essas coisas é observar o mundo e ver ele em detalhes.
Isso é aprendizagem, isso é afeto, isso é amor.